Sim. Tá. Então, essa é a nossa terceira aula dessa nova apostila, né? E o tema dessa aula de hoje é: posso ser um desigrejado? Para aqueles que não entendem esse termo, né? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco mais sobre esse termo, né? Então, daqui a pouco nós vamos tratar um pouquinho a respeito desse termo, né? Mas eu já queria convidar vocês a abrirem a palavra de Deus comigo no livro de Hebreus, capítulo 10, 24 e 25, e outra pessoa no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 14. Aí quem abriu primeiramente, e se quiser fazer a leitura, pode fazer. Deixa eu só pegar aqui a minha... É o que está na tela, né? Hebreus 24, 25. 10, 25. Wellington, eu posso ler? Pode sim. Ah, tá. Peraí, 24, 25. Você vai ler Hebreus, né? Aham. Então tá. 24, 25. E consideremos uns aos outros para nós incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Isso aí, Léo. Então, vocês perceberam aí que esse tema, ele já é recorrente daquele período bíblico, né? Então, aqui o autor desta carta, ele está exortando a igreja a exatamente isso: não deixar de congregar, como é costume de alguns. Então, já naquela época, tinha algumas pessoas que estavam deixando de congregar, deixando de participar da igreja, consequentemente, se afastando do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, quem abriu em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12... Primeira Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao 14. Peraí, de que verso aqui? 12 e 14. Isso. Alguém achou? Eu achei, só que eu não vou ler de novo, né? Deixar alguém ler. Tá bom, então, Léo. Quem achou e quiser fazer a leitura, sinta-se à vontade. Só uma observação é que eu até agora não encontrei os 82% de fé. Tá engasgado ainda, né, Léo? Léo, acho que você vai ter que ler, porque tá difícil aí. Se você achou, Léo, pode ler, então. Fazendo um grande favor. Ah, tá bom. Ora sim, como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, assim é também respeito com Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Isso aí, Léo. E aqui, nessa passagem, ela vai exemplificar de uma forma bem mais prática, né?
o que significa ser igreja, né? E aqui ela faz a comparação, o apóstolo Paulo aqui, ele faz a comparação de um corpo, né? E o corpo, todos os membros estão ligados, ou seja, a mão está ligada ao corpo, o pé está ligado ao corpo, a boca está ligada ao corpo. Tem como um membro ele viver fora do corpo? Tem como a mão sair andando por aí, né? Que nem aquela mãozinha lá da família Adams. Vocês acham que é possível isso? Não é, né? Nenhum membro ele vive fora do corpo. O membro ele precisa ser nutrido pelo corpo. O membro ele precisa ser guiado pelo corpo. E muito mais além. O corpo ele tem um cabeça. É a cabeça que pensa por todo o corpo. É a cabeça que guia todo o corpo. E o nosso cabeça, ele é Cristo. Então não tem como nós vivermos fora desse corpo. E aí, uma referência para a nossa mente, para o nosso coração. O Salmo capítulo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui o salmista ele está expressando a alegria que ele sente de ir à casa do Senhor, de estar na casa do Senhor, ou seja, de estar na igreja. E é essa mesma alegria que deve conduzir o nosso coração, que deve orientar o nosso coração em participar da igreja. Não apenas ser um frequentador, né? Mas um membro ativo, um membro comungante, um membro participante deste corpo, né? E aí nós vamos dar a partida agora, né? E aí vocês lembram que eu falei, né? Que nós vamos falar um pouquinho a respeito do termo desigrejado, né? Hoje é um tema debatido muito nas redes sociais, né? Às vezes algumas discussões acaloradas a respeito disso, né? Porque algumas pessoas acham que não existe a necessidade de fazer parte de uma igreja, de um corpo, e aí outros vão defender que existe sim, que isso é muito importante, é fundamental para a vida de um cristão, né? Mas vamos falar um pouquinho a respeito do que é... Ô, Wellington, meu amigo chama Alan, ele mora aqui no meu condomínio, exatamente isso, ele acredita em Deus, ele fala que acredita em Deus, mas ele fala que a família dele não vai na igreja, que a família dele acha que é chata, que eles não querem ir na igreja, e que eles não falam que não tem necessidade na igreja. E é exatamente isso, João. Essas pessoas, eles não veem a necessidade de fazer parte de uma igreja, de estar em comunhão, e aí eles vão usar vários argumentos, né, para isso, tá? Então nós vamos dizer um pouquinho a respeito disso. Mas falando um pouquinho sobre alguns dados, tá? Hoje no Brasil, só para vocês terem ideia, há cerca de 4 milhões de pessoas que se classificam como desigrejadas. É muita coisa, né? 4 milhões de pessoas. São os evangélicos nominais, ou evangélicos não praticantes. Ou seja, ele se declara como um evangélico, mas ele não faz parte de nenhuma igreja. Ou como alguns se intitulam, desviados. Esse é um termo bem abrangente, né? Então vai surgir aí vários outros termos. Os desigrejados têm em comum uma frustração que viram na igreja. Então vai ser pessoas que estavam na igreja, se decepcionaram com ela e deixaram a igreja. E não procuraram outra igreja para congregar. Muitas dessas pessoas amam a igreja enquanto lhes serve ou atendem à sua expectativa. Ou seja, enquanto a igreja, no contexto geral, faz aquilo que agrada a essa pessoa, aí está tudo bem, está tudo certo. A partir do momento que a igreja faz alguma coisa que, vamos dizer num português claro, né, pisa no calo dele, ele já não quer saber mais da igreja. A igreja para ele não presta mais, né? E a igreja ela não é feita só para agradar as pessoas. A igreja ela é muito mais complexa, né? Mas a importância da igreja não depende da maneira como a enxergamos. Seu valor está alicerçado no amor de Jesus por ela. Se ele ama a igreja do jeito que ela também devemos amá-la. É assim que Deus nos ama.
Ele sabe quem somos, enxerga claramente nossos erros e imperfeições, e mesmo assim nos ama. Então, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, com as nossas debilidades, Deus nos ama. E a igreja, ela é feita de pessoas, ela é feita de seres humanos que falham, que desapontam, que decepcionam, e ainda assim, Deus nos convida para amar a igreja. É de encontro com essa realidade que nós vamos falar hoje sobre esse tema, o que é ser um desigrejado. Então, basicamente, o desigrejado é uma pessoa que já fez parte de uma igreja, se decepcionou com ela e agora não faz parte de mais de uma igreja. Aquele que entende que a igreja é uma instituição criada pelo homem e que se tornou uma espécie de clube, associação ou empresa. Então, o desigrejado vai usar muito esse argumento, tá? Ele vai falar que a igreja é uma instituição criada pelo homem, é o homem que criou a igreja nos moldes que existe hoje, né? Então, não tem nada de uma criação de Deus, né? E a Bíblia diz totalmente ao contrário, né? Nós vamos ver lá na igreja primitiva que ela passou de uma igreja simples, né, a uma igreja mais organizada. É alguém que participa apenas da igreja virtual, isto é, assiste aos cultos pela internet. Então, ele vai falar que não existe a necessidade de participar de uma igreja, né, de se reunir como uma igreja. Ele pode apenas assistir os cultos ali pela internet, participar pela internet. Mas existe uma grande contradição nisso, porque o desigrejado, ele vai usar todas as ferramentas que são criadas pela igreja. Ou seja, uma Bíblia traduzida para o português. Tá certo que foi uma editora que produziu aquela obra, mas existe uma igreja por trás daquilo. Então ele vai dizer que não tem a necessidade, mas ele vai usar as ferramentas criadas pela igreja. Uma Bíblia traduzida para o português. Ele vai assistir um culto que é ministrado online, mas é ministrado por uma igreja. Ele vai usar obras teológicas que são produzidas por pastores e, consequentemente, pela igreja. Então, existe uma grande contradição aí no argumento dos desigrejados. Tá bom? O Wellington, exatamente aí que está o ponto, né? Porque se você for ler apenas, você vai ter apenas a sua concepção daquilo que você está lendo. Exatamente, Zan. O entendimento daquilo que você está lendo, né? Agora, quando você está numa igreja, isso é debatido, isso é pregado. Exatamente. E isso é colocado com vários pontos de vista, vamos dizer assim, né? Isso. Para que você consiga formar aí o teu entendimento sobre aquilo. Agora, você na sua casa, você não vai ter contestação sobre aquele ponto de vista que você acha que é que aquela palavra foi colocada, compreendeu? Exatamente, Zan. E isso aí que o Zan disse, ele é muito importante. Por quê? Porque o desigrejado, ele vai tirar suas próprias conclusões. E muitos desigrejados, isso eu já vi até na internet, ele vai fazer a sua interpretação do texto, né? Sem o auxílio de uma pessoa especializada, né? Alguns desigrejados, por exemplo, não veem a necessidade dos sacramentos, ou seja, do batismo, da ceia do Senhor, entendeu? Por quê? Porque como ele não congrega, ele não participa de uma igreja, consequentemente, ele não tem com quem cear, né? Ele não vai participar da mesa do Senhor. Então, ele tenta tirar a credibilidade dos sacramentos. Então, vamos lá. Aqui é um se liga, tá? Então, é para vocês se ligarem nesse texto aqui, tá? A transmissão de cultos pela internet é uma bênção para aqueles que estão doentes ou fora de suas cidades e podem acompanhar o culto online, tá? Então, a pessoa que está fora da cidade, a pessoa que está doente, ela está impossibilitada de estar na igreja,
para essas pessoas é uma bênção, mas isso deve ser uma exceção, não a regra. O mesmo acontece agora na pandemia. Então, o culto online, a transmissão online é uma bênção, gente, é uma ferramenta que Deus preparou para que nós pudéssemos, da nossa casa, não apenas assistir a um culto, mas cultuar a Deus, estar em comunhão, mesmo que à distância. Então, isso é uma exceção, tá? O que acontece agora também nesse momento de pandemia. Deus nos deu essa ferramenta para que nós pudéssemos participar do culto, né, online, mas isso é uma exceção, não deve ser uma regra, né? Então, nós devemos se ligar nisso, né? Porque muitas pessoas vão dizer agora que com o surgimento dessas ferramentas, com o surgimento de tantas tecnologias, a partir de agora a igreja vai ser somente virtual. Isso é uma mentira. Tá? A igreja não vai deixar de ser um corpo, a igreja não vai deixar de ser uma congregação, uma assembleia. Agora, partindo para o próximo passo, por que precisamos fazer parte de uma igreja? Então, por que nós precisamos fazer parte de uma igreja? Isso é uma pergunta, tá, gente? Existem muitos motivos, né? Mas aqui nós vamos resumir, basicamente, naqueles motivos mais importantes para nós como cristãos, tá? As nossas necessidades fundamentais aí como cristãos que nós temos em fazer parte de uma igreja, tá? A primeira delas é que nós somos o corpo de Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo. Nós desempenhamos papéis diferentes, nós temos funções diferentes, mas nós somos um só corpo, tá? Então, o Léo pode ser a mão, eu posso ser os pés, o Zan pode ser a boca, tá vendo como nós podemos ter papéis diferentes, mas todos nós fazemos parte de um só corpo. E o mais importante, o cabeça desse corpo é Cristo, né? Então, nós precisamos fazer parte de uma igreja porque nós somos o corpo de Cristo. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Aí, agora foi. Então, galera, a primeira necessidade que nós temos de fazer parte de uma igreja é porque nós somos o corpo de Cristo. E isso não é o pastor Misael que instituiu, isso não sou eu que instituiu, isso não é nenhum pastor que instituiu, isso é o próprio Deus, é o próprio Jesus que instituiu. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios 12, que nós lemos, que nós somos parte de um só corpo, onde o cabeça é Cristo. E não tem como um membro viver fora do corpo. Não tem como a boca, por mais que ela que se comunica, ela viver fora do corpo. Não tem como a mão, por mais que ela que tem o tato, ela que toca as coisas, ela que pega as coisas, viver fora do corpo. Não existe isso, tá? No corpo, todos os membros estão ligados em comunhão uns com os outros. Nós estamos em comunhão uns com os outros. As mãos pegam os alimentos para alimentar todo o corpo. Isso ela está fazendo para ela mesma e para os outros membros do corpo. Os pés conduzem o corpo e não é só para ele isso, não é só para os pés, é para todo o corpo. No corpo, cada membro tem uma função e é importante no bom funcionamento de todo o corpo. Então, como eu disse, a boca tem a sua função, as mãos têm a sua função, os pés têm a sua função para o bom funcionamento de todo o corpo. E aqui algo muito importante. A dor de cada membro é sentida no corpo todo. Então, quando a gente dá um beliscão aqui, vai ser sentido em todo o corpo. Quando os pés pisam em vidros, pisam em espinhos, a dor vai refletir em todo o corpo. E isso que é importante. Quando um membro do corpo está sofrendo,
todo o restante do corpo sofre. Quando um membro do corpo está passando necessidade, todo o restante do corpo também sente. Pelo menos deve ser assim. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A igreja é a ideia de Cristo, como eu disse. É uma instituição que foi fundada pelo próprio Senhor Jesus. Não é ideia de homens, como os desigrejados dizem. Ela é a ideia de Cristo. Ele nos uniu de tal forma no Espírito que não é possível ter vida fora do seu corpo, a igreja. Então ele nos uniu de tal forma, e aqui o apóstolo Paulo, como nós lemos em 1 Coríntios 12, ele vai dizer que nós estamos ligados, como um corpo realmente. As mãos estão ligadas ao restante do corpo, os pés estão ligados ao restante do corpo, a cabeça está ligada ao restante do corpo. E não há vida fora do corpo. Não há vida fora do corpo. Segundo motivo que nós devemos participar da igreja, nós devemos frequentar a igreja, nós devemos fazer parte de uma igreja, é porque Deus ordenou. Lembra que nós lemos lá em Hebreus capítulo 10, 25? Não deixando a igreja como é costume de alguns. Já era um tema recorrente, já acontecia ali no contexto da igreja primitiva. Algumas pessoas estavam abandonando a igreja, estavam deixando a igreja, estavam deixando de participar do corpo. Então Deus ordenou que isso não acontecesse, que todo cristão deve fazer parte do corpo, ou seja, fazer parte da igreja. Desde o período bíblico já havia aqueles que queriam viver a parte do corpo de Cristo. E Deus disse não. Então já haviam aquelas pessoas que queriam viver a parte da igreja. Queriam os benefícios da igreja, queriam as coisas boas de ser igreja, mas não queriam fazer parte do corpo, não queriam fazer parte de uma igreja. E Deus disse não. Então Deus ordenou que nós fizéssemos parte de uma igreja. É uma ordem direta de Deus. E aí ele vai nos exortar a não deixar a igreja como é costume de alguns. Então os desigrejados, eles têm vários argumentos e vão usar vários argumentos para tirar as pessoas da igreja. E nós devemos estar atentos a isso. Porque talvez você tenha um amigo que já passou por isso, se decepcionou com a igreja, se sente excluído da igreja, e ele vai usar esse tipo de argumento, porque ele não quer mais fazer parte da igreja, ele não quer mais fazer parte do corpo de Cristo, e ele vai usar esses argumentos para tirar outras pessoas da igreja. Então vocês devem estar muito atentos a isso. Ô, Hélio. Pois não? Oi, posso? É importante falar, essa parte que você falou, porque às vezes as pessoas, é mais fácil você colocar a culpa nas outras pessoas, né? Então, por exemplo, um jovem que está na igreja, que ele está ali, às vezes sendo excluído da rodinha, enfim, ele acaba, eu não vou mais na igreja não, porque os meninos lá não me aceitam, enfim. Às vezes, tem que fazer uma análise de consciência, né, para saber se realmente o problema está em todos ou se está só na gente, né? Porque às vezes o problema está em nós mesmos, nós não nos socializamos, né? Verdade. E as pessoas acabam, assim, naturalmente excluindo aqueles que não se socializam, tá? Tá aí um papel bastante importante, quando você observar algum jovem que não está assim, se socializando, tendo muito envolvimento, os jovens que estão avaliando isso, terem essa percepção de ir lá e trazê-lo para dentro da igreja novamente. Porque senão acaba acontecendo isso. Muitas vezes a culpa é da pessoa, que não é muito sociável. Mas ali na igreja ela vai aprender valores e formas de estar se socializando de uma forma
que ele possa eliminar esse foco, né, de problema, né, dele. Exatamente, Zé. Eu acho que o fator ali de amizade, esse é o papel, inclusive, da igreja, né, de acolher, de estar Exatamente. ali. Então, é bom vocês observarem quem está muito fora da casinha para trazê-los para dentro da casinha também. Verdade. Exatamente isso. A gente tem um papel fundamental nisso, né? Que as pessoas se sintam acolhidas, que as pessoas se sintam confortáveis no ambiente, né? No seio da igreja. Então a gente tem um papel muito grande em relação a isso, né? É claro que a gente não vai conseguir agradar totalmente uma pessoa, mas a gente tem que fazer o máximo para que essa pessoa ela se sinta acolhida e ela sinta que ela realmente está fazendo parte daquele corpo ali que é a igreja, né? Então, tem até uma frase aqui no final, né? Uma pergunta, na verdade. Está claro ou precisa desenhar? Então, Deus ordenou que nós fizéssemos parte da igreja, que nós não abandonemos a igreja, não deixemos a igreja. Então, isso ficou bem claro, né? E eu coloquei aqui até uma frase de Agostinho, que ele dizia o seguinte: amem esta igreja, sejam esta igreja, fiquem na igreja e amem o esposo, que é Cristo. Então, Agostinho viveu no 5º século e parece que isso já era um tema também recorrente ali na sua época, né? E ele está exortando aqui, ó, os cristãos: amem essa igreja, sejam essa igreja e fiquem na igreja. Remetendo aí a Hebreus capítulo 10, 25, né? Que o escritor ali da carta, ele nos exorta a não abandonar a igreja como é costume de alguns. Então isso é muito importante. Terceiro, por que nós precisamos fazer parte da igreja? Por que nós precisamos frequentar a igreja? Necessitamos de proteção. E aqui é um dos pontos mais importantes, é um dos pontos fundamentais. E aqui o autor ele vai dizer o seguinte: ovelha fora do aprisco é comida de lobo. Então, a ovelha ela precisa ser alimentada pela palavra, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser cuidada pelo seu pastor, porque senão ela vai se transformar em uma presa fácil para os lobos. Um certo frequentador de uma igreja, em uma época, ele escreveu para o editor de um jornal e declarou que não faz sentido ir aos cultos todos os domingos. E o argumento dele foi o seguinte: eu tenho ido à igreja por 30 anos, e durante este tempo devo ter ouvido uns 3.000 sermões. Mas, por minha vida, com exceção de um ou outro, eu não consigo lembrar da maioria deles. Assim, eu penso que estou perdendo meu tempo e os pastores também estão desperdiçando o tempo deles. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna Cartas ao Editor. Para a alegria do editor-chefe do jornal, que recebeu diversas cartas, das quais ele decidiu publicar esta resposta de um outro leitor. Eu estou casado há mais de 30 anos. Durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas por minha vida, com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas, de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado estas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos ou mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha alma e de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Então, fazendo uma análise disso, algumas pessoas vão dizer que ir à igreja é algo mecânico, né? Assim como esse leitor, né? Ele disse que ele
foi por muito tempo na igreja, mais de 30 anos, ouviu mais de 3.000 sermões, e ele não se lembrava de todos eles, né? Mas um leitor com uma visão espiritual mais alinhada com Deus, ele respondeu dessa forma, né? Se não fosse... Ou talvez ele precisasse de um exame de ouvido, né? Exatamente. Pode ser que ele tivesse surdo, né? E é dessa mesma maneira que acontece conosco, né? Quando nós vamos à igreja, quando nós estamos ouvindo ali a palavra de Deus através da vida do pastor, a nossa alma ela está sendo alimentada, ela está sendo nutrida. Deus está alinhando o nosso coração com a sua vontade. Deus está alinhando o nosso coração com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, mesmo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos humanos, espiritualmente, coisas acontecem na nossa vida espiritual. Ao passo que nós ouvimos a palavra de Deus, ao passo que nós participamos do corpo de Cristo, que é a igreja. Um cristão desigrejado está desprotegido em todos os níveis. Então, em todos os níveis, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, ele está desprotegido, ou seja, ele está sem cobertura espiritual, né? Que a igreja, que o corpo de Cristo nos fornece. Ele fica enfraquecido, ele tem dificuldades em manter sua vida devocional em dia. Muitos vão dizer, não, eu oro na minha casa, eu ouço os sermões aí na minha casa, eu leio a palavra na minha casa. Porém, isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Porque a grande maioria não consegue desenvolver uma vida devocional, uma vida com Deus, alinhada com Deus, fora do corpo de Cristo, fora da igreja. Não tem a quem prestar contas. Então, o desigrejado, ele se diz livre, né? Porque ele não tem ali uma autoridade sobre ele, e ele vê isso como algo positivo, mas, na verdade, isso é totalmente negativo, né? Porque ele não tem a quem prestar contas. Ele não está sujeito às autoridades que Deus instituiu. Ele não tem a cobertura de um pastor, dos presbíteros da igreja. Ele não está alinhado com essas autoridades que Deus mesmo instituiu. Não cria vínculos e limita sua comunhão com os outros irmãos. Então, uma pessoa desigrejada, ela não tem vínculos afetivos. Ele não participa da comunhão. Ela não desfruta da comunhão com os outros irmãos. Consequentemente, os irmãos, a igreja, não sabem dos problemas que ele está passando. Ele não tem pessoas para orar por ele, porque ele não compartilha dos seus problemas com outras pessoas. Então, esse desigrejado, ele não tem vínculos e ele limita a sua comunhão. Ele deixa de edificar a igreja e de ser edificado pelo exercício dos dons. Então, possivelmente, as pessoas que se declaram desigrejadas têm algum tipo de dom que poderia estar sendo usado na igreja e edificando outras pessoas, e possivelmente também ele poderia estar sendo edificada pelos dons que nós compartilhamos, do ensino, da pregação da palavra, do louvor. Então ele está deixando de participar de tudo isso que é uma bênção na nossa vida espiritual, na nossa vida como cristãos. O desigrejado ele fica à mercê do inimigo, de falsas doutrinas e do mundo. E aqui está um grande perigo. Um grande perigo que ronda a vida dessas pessoas que não fazem parte de uma igreja, que não estão inseridas no corpo de Cristo, estão à mercê de falsas doutrinas, do mundo, de filosofias. O apóstolo Paulo, ele exorta a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, exatamente sobre isso, que nos últimos dias surgirão falsas doutrinas, falsos mestres, pregando doutrinas de demônios.
E o desigrejado, ele está totalmente vulnerável. Nós vemos a preocupação que os nossos pastores têm em pregar com fidelidade a palavra de Deus, as Escrituras, de ser fiel ao texto, aquilo que Deus disse, mas isto não existe em todos os lugares. Muitas pessoas distorcem o texto, distorcem a palavra de Deus, e um desigrejado ele fica totalmente vulnerável a isso, tá? Ele não tem essa proteção. E uma coisa que é muito importante também, ele fica longe da mesa do Senhor. Lembra que eu falei que o desigrejado, ele vai falar que não existe necessidade nos sacramentos? E um desses sacramentos é a ceia do Senhor. Ele vai distorcer esse sacramento. Ele vai falar que a ceia é compartilhar o pão de cada dia com os pobres, com necessitados. Ele vai tirar a ênfase que a Bíblia dá à ceia do Senhor, né? Que esse sacramento tão importante para a nossa vida espiritual, que nós fazemos memória de Cristo, daquilo que Cristo fez por nós na cruz, né? O desigrejado, ele vai tirar a credibilidade deste sacramento. Então, ele fica longe da mesa do Senhor, ele fica longe da comunhão com o Senhor através desse sacramento, através da ceia do Senhor. O quarto motivo, nós temos de amadurecer. Nós temos essa necessidade, nós estamos caminhando como peregrinos aqui na Terra, né, em direção à cidade celestial. E nessa caminhada, nesse processo, nós estamos amadurecendo. E fazendo parte da igreja, no corpo de Cristo que nós vamos nos tornar cada dia mais maduros. Como eu disse, nós vamos estar alinhados com o coração, com a vontade de Deus. É na igreja, porque é na igreja que nós temos pastores, que nós temos presbíteros, que nós temos líderes preocupados com a nossa vida espiritual, que estarão nos apacentando a cada dia, nos ajudando nessa caminhada tão difícil aqui na terra, e para que nós possamos ouvir do Senhor um dia: vinde, ó benditos de meu Pai. Então nós estamos nesse processo, e participar, pertencer a uma igreja é fundamental nesse processo. Em nossa vivência na igreja, recebemos tudo o que precisamos, não apenas para viver melhor, mas também para amadurecer e crescer a ponto de dar frutos que glorifiquem a Deus. Então, na igreja, nós estamos recebendo tudo isso. Não apenas para ter uma vida boa, para viver melhor, mas também para amadurecer como cristãos, crescer a ponto de dar frutos, e frutos que glorifiquem a Deus. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5,14. 1 Tessalonicenses 5,14. Quem abriu e quiser fazer a leitura. Alguém quer fazer a leitura desse texto? 14? Isso. Peraí, professor, qual é 14? 5,14. João. 14. Primeira. Ah, tá. Primeira 1 Tessalonicenses 5,14. Aí, achei. Posso ler? Pode. Ok. Exortamos vocês, irmãos, a que divirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Isso aí mesmo, João. Obrigado, João. Então, aqui no começo do versículo, aqui o meu está uma outra versão, que ele vai dizer assim, ó, aqui, ademoesteis os insubmissos, ou seja, aquelas pessoas que não querem ser submissas à autoridade de um pastor, de um presbítero e de uma igreja. Então, aqui a palavra de Deus está nos dizendo para que a gente possa exortar essas pessoas,
para que a gente possa amparar os fracos, aqueles que estão fracos e que provavelmente vão chegar ao ponto de não ver a necessidade de participar de uma igreja, fazer parte de um corpo. Então é nosso dever a gente exortar essas pessoas, a gente amparar aqueles que estão fracos. Então, se você vê um amiguinho seu da igreja, de repente da sua igreja, da nossa igreja, você pode exortá-lo, você pode ampará-lo e ajudá-lo. Se ele é de outra igreja também, de repente um amigo seu que você sabe que é cristão na escola, e de repente ele compartilha com você, mas eu tô meio desanimado, eu não quero mais ir na igreja, ir nas baladas para mim é muito mais divertido, muito mais importante. Você tem esse dever de exortar esse amigo, de orientar o coração dele. Você tem o dever de ampará-lo. Então é o nosso dever como cristãos. E aí na igreja nós somos instruídos e corrigidos pela palavra de Deus. Então quando a palavra de Deus está sendo pregada ali, nós estamos sendo corrigidos, nós estamos sendo instruídos, nós estamos sendo edificados pela palavra de Deus que é pregada ali. A palavra de Deus que é pregada com fidelidade ali. Nós estamos sendo instruídos, nós estamos sendo discipulados também, de acordo com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida no seio da igreja. Nós estamos sendo discipulados, encaminhados, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos sendo estimulados ao amor e às obras. Então, a palavra de Deus nos estimula a isso, a praticar o amor, a amar as pessoas e também as obras. Porque o amor ele é confirmado pelas obras, por aquilo que nós fazemos pelos nossos irmãos. Tá? Então, é um papel muito importante que nós devemos desempenhar. Na igreja, nós somos aconselhados nas decisões que precisamos tomar. Wellington, então, não é... Oi? Eu queria só acrescentar um testemunho, né? Sobre essa questão da adolescência e de estarmos indo à igreja, né? Eu lembro que na minha adolescência, eu não queria ir à igreja. Muitas vezes eu ficava com raiva do meu pai e da minha mãe, porque eles me obrigavam a ir à igreja, né? E enquanto as minhas amigas, às vezes no domingo, estavam indo ao shopping à tarde, e eu não podia ir porque eu tinha que me arrumar, né, para estar mais cedo na igreja, e isso gerava muita revolta no meu coração. Porque a impressão que eu tinha era que as coisas do mundo, elas eram mais interessantes e mais divertidas. E muitas vezes eu falava, eu vou lá na igreja, vou ficar sentado, não estou entendendo o que o pastor está falando. E as minhas amigas estavam lá no shopping. Eu sempre falo isso aqui para vocês, sempre converso isso às vezes com algumas meninas que eu tenho oportunidade, que na minha época era um pouco mais fácil, porque não tinha redes sociais e a gente não via a vida das pessoas. Hoje todo mundo expõe. Então, às vezes, você vai olhar o seu amigo e aquilo que ele está postando, aquilo que ele está colocando nas redes sociais, e parece que a vida dele é muito mais interessante do que a sua. Nossa, mas eu tenho que final de semana na igreja, nossa, que ficar aqui assistindo uma aula da escola bíblica. Mas lá na frente, a gente vê os frutos e a gente colhe isso que a gente tem plantado nesse momento. Porque hoje, anos depois, eu vejo os frutos colhidos, eu vejo muitas vezes como está a vida dessas minhas amigas, que muitas vezes eu convidava para estar na igreja, muitas vezes eu chamava para vir na igreja, muitas vezes eu queria estar compartilhando a vida delas, eu não queria estar na igreja, eu não queria estar na escola bíblica, mas eu sei que tudo isso, como diz o tema, foi Deus trabalhando para me amadurecer. E foram essas coisas que me sustentaram quando os dias difíceis vieram. Eu perdi a minha mãe muito cedo, a gente passou por muitas coisas, e foi o quê? Foi esses elementos que foram me nutrindo da palavra de Deus que conseguiram fazer que eu resistisse aos dias maus, muitas vezes ao convite do mundo. Então, eu sempre aconselho vocês, adolescentes, não vejam só o hoje, vejam aquilo que vocês vão estar plantando para vocês escolherem lá na frente. E não se deixem levar pelos conselhos daqueles amigos que não têm instruções em uma vida cristã.
Converse com os seus pais, conversem com... Vocês têm a UPA, vocês têm os professores, vocês têm os conselheiros, vocês têm pastores. Então, gerou qualquer dúvida, qualquer sentimento, mas será que é importante estar na igreja? Não deixe isso crescer dentro de vocês. Porque às vezes você não vai um domingo, aí você não vai o outro domingo, aí você não vai no outro. Agora a gente está em pandemia, não vou mesmo. E aí você vai esfriando na fé. Aí quando as coisas voltarem ao normal, não quero mais ir, porque isso não é mais interessante para mim. Então, não deixe isso crescer, não. Vença a carne, vença, né, a preguiça, vença muitas vezes o desejo de estar jogando, de estar conversando com as amigas, e faça aquilo que é prioridade. Porque o caminho mesmo que leva à salvação, ele é um caminho estreito. Então, muitas vezes, é aquele caminho que você vai tomar e você vai ver que não é tão legal, mas é o caminho que vai te conduzir à bênção, que é o caminho da salvação. Exatamente isso. Além do que, viu, Damaris, a gente fala assim que Satanás, ele é muito esperto, porque ele faz você conviver... é uma escolha sua isso, né? Conviver X horas de um dia, 10, 11, 12 horas acordado de um dia investindo no mundo, e às vezes você investe 15 minutos no reino de Deus. E aí, claro que vai pesar isso, porque você está investindo seu tempo, sua dedicação às coisas do mundo. E está investindo, vai chegar um momento que você vai falar, não vale a pena investir nisso não, eu vou investir só no mundo mesmo. E é isso que ele quer que você pense realmente, que as coisas do mundo são mais interessantes que as coisas de Deus. Só que aí vem as tribulações, vem as tempestades, vem aqueles momentos em que você vai precisar ter um suporte, uma base espiritual, um sustento, né? Ali saber para quem você correr, saber se achegar ao Senhor e pedir que Ele te sustente. Exatamente isso que a Damaris falou. Você hoje está tudo bem, você é jovem, as pessoas te servem, te levam, te trazem, tudo é servido a você, mas vai chegar um tempo em que essas coisas não estarão na sua vida. E é preciso que você esteja preparado nesse momento. E é só a palavra de Deus que nos prepara para isso. Exatamente. E aí isso que a Damaris e o Zan falaram vai entrar dentro desses 3 últimos pontos aqui, né? Na igreja, nós somos aconselhados nas decisões que precisamos tomar. Então, quando eu estou aí diante de um desafio muito grande, e às vezes esse desafio envolve muitas coisas relacionadas ao mundo, na igreja eu vou receber os bons conselhos que talvez os meus amigos do mundo não me dariam. Nós seremos amparados, né, quando estamos fracos e consolados e encorajados. Para aqueles que já leram o livro O Peregrino, lembra que ele passa por um lugar chamado Feira das Vaidades, e ali é oferecido para ele tudo quanto é tipo de vaidade, prostituição, sexo, riquezas, e aí ele está em direção a um lugar muito importante, que é a cidade celestial, e aquelas vaidades poderiam tirá-lo do caminho e do destino que ele estava percorrendo, né? E ele teve que ser fiel, né? E ele teve que renunciar a todas aquelas vaidades. Então é o que acontece conosco também. Nós estamos aqui como peregrinos na terra, né? E diariamente nós recebemos aí ofertas, né, de tudo quanto é tipo de vaidades para tirar-nos do caminho que nós estamos percorrendo. E aí entra, é claro, o que foi falado aqui. Nós devemos ser fiéis à palavra de Deus, estar e fazer parte de uma igreja, ser consolados. Isso é muito importante. Quando Jesus instituiu a igreja, ele desejava que nós experimentássemos mais dele e fizéssemos isso juntos. Ou seja, não era para ser feito sozinho, né? Era para ser feito em comunhão.
Olha que diz esse texto, que interessante. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, com todos, olha que interessante, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele exorta, né, que nós devemos estar em comunhão, aprender em comunhão, né, compreender com todos os santos, né, arraigados nesse corpo que é a igreja. Quinto, somos edificados e instrumentos de edificação na igreja. Então é um dos motivos aí que nós devemos fazer parte da igreja. Nós devemos estar em comunhão com a igreja. 1 Coríntios 14, 26, se alguém quiser fazer a leitura desse texto. 1 Coríntios 14, 26. Vocês perceberam que a maioria dos versículos que nós lemos relacionado a isso estão no livro de 1 Coríntios, né? E isso não é em vão, né? A igreja de Corinto passava por grandes problemas, né? Enfrentava grandes problemas ali, havia muitas disputas ali. Então é exatamente por isso que o apóstolo Paulo exorta tanto essa igreja a isso. Pode ler, João. 26, né? Isso. Achou, João? Se você achou, pode fazer ali. Acho que era o Wellington e o João que tá falando. Então pode ler. Que fazer, pois, irmãos? Quando você unis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Está vendo aqui a dinâmica do funcionamento do corpo de Cristo? Um traz o salmo, né, quando eles estão reunidos, e quando nós também estamos reunidos como igreja, um traz o salmo, ou seja, o louvor, outro a doutrina, que é o ensinamento correto, né? O outro revelação, e assim por diante, né? E dessa forma, todos são edificados. Então a exortação é para que isso seja feito em comunhão, no corpo, né? Porque ninguém vai sair por aí, entrar dentro de um mercado e falar, hoje eu vou ensinar uma doutrina aqui. Ninguém vai sair por aí sozinho, eu vou salmodiar aqui no shopping, né? Isso é para ser feito onde? No corpo, na comunhão dos santos, na comunhão dos irmãos. Estar em comunhão com a igreja é sempre uma oportunidade para receber algo de alguém e de ser meio de bênção para outro. Então, à medida que eu edifico a vida de alguém, eu também estou sendo edificado. À medida que eu alimento alguém, eu também estou sendo alimentado. Essa é a dinâmica do corpo, de viver em corpo. Estar fora dela é perder e deixar de ganhar. Então, eu não só estou perdendo, mas eu estou deixando de ganhar. Vocês viram como que funciona essa dinâmica do corpo? Não há espiritualidade saudável para aqueles que se dissociam da igreja. Então, aqueles que são desigrejados, que já romperam o seu relacionamento com a igreja, não existe espiritualidade saudável para eles. Eles se dissociaram da igreja, ou seja, eles romperam com a igreja, e não há uma espiritualidade saudável para essas pessoas. Porque tudo aqui que a palavra de Deus nos ensina é para que seja feito em comunhão no corpo de Cristo, que é a igreja. E aqui eu coloquei uma frase muito interessante do John MacArthur, que ele diz o seguinte: a igreja não é perfeita, nunca o foi. Algumas pessoas usam esse fato como desculpa para manterem-se afastados da igreja, dizendo, eu gostaria de frequentar uma igreja,
mas há muitos hipócritas ali. Nesse caso, eu penso, venha, temos lugar para mais um. Olha só, o tapa na cara aqui que nós levamos nesse texto, né, do John MacArthur. Então, uma pessoa vai usar essa desculpa, né, esse subterfúgio aí, de que ali na igreja existem muitos hipócritas, pessoas falsas, enfim, vários argumentos, né? E aqui ele está falando, olha, vem que tem lugar para mais um. Ou seja, a igreja não é lugar, gente, de pessoas perfeitas. Obviamente, as pessoas vão errar comigo, com você, vão falhar comigo e com você, mas isso não é motivo para que nós abandonemos a igreja, porque a causa principal de estarmos ali não são as pessoas. É claro que a nossa comunhão deve ser a melhor possível com os irmãos, mas o nosso motivo de estar ali principal é Cristo. É Cristo. Ele é o nosso alvo principal. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer isso lá na carta aos Filipenses, né? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, esse é o nosso objetivo, é deixar as coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo. Se o irmão errou comigo, se o irmão falhou comigo e às vezes me chateou, eu devo fazer o possível para que nós possamos nos consertar ali, pedir perdão e aí prosseguir. Prosseguir porque o nosso alvo é Cristo. Tá? Então, é isso que a Bíblia nos ensina. E fazer parte do corpo de Cristo é saber que nós somos pessoas imperfeitas, caminhando em direção à perfeição, que nós receberemos na glória. E agora é hora de fazer um pit stop, né? É uma parada obrigatória aqui, né? Depois e diante de tudo isso que nós falamos, você acha que você pode ser um desigrejado? Quem acha aí que pode ser um desigrejado? Assim, eu tenho um amigo que ele é católico e eu queria que ele viesse hoje na aula, só que ele teve um compromisso. Eu convidei, ele aceitou, só que ele não pôde comparecer. Que legal, Léo. Aí ele teve um compromisso, só que ele disse pra mim que ele dá pra contar nos dedos quantas vezes já foi na igreja. Ele parou de ir na igreja dele lá. Aí eu acho que ele pode ser, né? Aí eu quero trazer. Lógico, que bacana, Léo. A hora que você conseguir aí, pode trazer ele, que ele vai ser muito bem-vindo, viu? Aí eu convidei ele, se ele conseguir vir domingo que vem. Que legal, Léo. E isso que gente, é exatamente isso que nós estamos fazendo, né? Mostrando para as pessoas que a igreja é um lugar onde Deus pode transformar a vida das pessoas, né? Deus pode mudar a vida das pessoas. E nosso papel é esse, trazer as pessoas para a igreja, para que elas possam ter um encontro com Cristo, né? E não ficar pensando em deixar a igreja. Então, acho que aqui é unânime, né? Todos nós aqui concordamos que nós não podemos ser desigrejados, né? Nós concordamos aqui mutuamente, né, gente? Que é uma ordem de Deus que nós fizéssemos parte de uma igreja, né? Que nós hoje fizéssemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por quê? Precisa de mais uma razão para fazer parte de uma igreja? Alguém aqui precisa de alguma razão diante de tudo isso que foi falado? Eu acho que não, né? Acho que ficou aqui. Bom, né? Já tem muito acho que ficou bem claro aqui para todos nós, né? Os motivos porque nós devemos fazer parte de uma igreja, né? Acho que ficou claro e bem esclarecido aqui, né? Então, pessoal, agora é hora de nós refletirmos sobre tudo isso que foi falado, né? E quando a gente se deparar com uma pessoa que é desigrejada, vocês vão já saber as características de um desigrejado, vocês têm agora argumentos fortes para rebater essa pessoa. Rebater em amor, que eu digo. Mostrando a ele a importância de fazer parte da igreja. E, se possível, trazendo essa pessoa para o seio da igreja, né? Então, nós temos esses argumentos agora. E agora nós chegamos cruzamos a linha de chegada, né? E aqui vai um alerta para todos nós.
Desconfie de qualquer motivo para não ir à igreja. Qualquer pessoa que vir com qualquer tipo de argumento para você, ah, não, mas tem culto online, ah, não, mas eu tenho acesso aos materiais, ah, mas na minha casa eu oro. Desconfie dessa pessoa. Tem alguém que não deseja que você esteja nela. Então fique de antena ligada e vá à igreja. E vá à igreja. Olha, normalmente quando, tipo, um amigo, que é esse que eu acabei de falar, a gente faz trabalho em jogo, assim, que isso ajuda também. Aí quando a gente, tipo, fica, tipo, meia hora jogando, aí teve um dia, assim, várias vezes, quando ele pede pra se ele pode jogar, eu falo pra ele que ou eu meio que vou ler a Bíblia, ou eu tô em culto, que normalmente também ele pede bem de tarde. E ele sempre respeita, ele nunca fala nada, ele sempre respeita esse compromisso que eu tenho com Deus. Que legal, Léo. Que bacana. Isso é um testemunho, é legal Isso é um testemunho mesmo dentro do tema da aula, Léo. Muito legal. Isso é muito bacana. E nós devemos ser assim, não abrir mão dos nossos princípios, não abrir mão dos nossos compromissos com Deus. Vocês sabiam que os muçulmanos, eles oram 5 vezes ao dia? Eles se ajoelham, se prostram e vão orar a Alá 5 vezes ao dia. Ele pode estar fazendo o que for, seja trabalho, seja o que for. Ele vai parar aquele período para fazer as suas orações. Eu aprendi isso na aula de histórias, que eles têm, acho que, 5 regras. Isso. Dele, que eles têm que orar com a cabeça virada para o chão, em direção a Caaba, acho que é o nome do lugar. A Meca. A Meca. Meca. Eles também têm uma época que eles têm que ficar, eles jejuam durante um mês, assim. Durante um mês, Ramadã. eles não comem de dia. Ramadã. Podem comer de noite. Ramadã. Isso. E eles têm que visitar a Meca pelo menos uma vez na vida também. Então são 5. Também tem aqui, quando alguém está necessitado, pelo menos você ajuda aquela pessoa. Isso, também. São 5 mesmo, Léo. São 5 coisas que eles devem fazer ao longo da vida, né? Algumas são coisas diárias, que nem as orações 5 vezes ao dia. Mas eu estou falando isso justamente para que a gente possa refletir sobre o compromisso que eles têm, né? Ali dentro da cultura e dentro da religião deles, né? E muitas vezes o nosso compromisso com Deus, a gente leva assim de qualquer jeito, né? Então é exatamente isso que o Léo deu um testemunho aqui, isso é muito importante. Nós não devemos abrir mão dos nossos princípios, nós não devemos abrir mão do nosso compromisso com Deus por nada, por nada. E aqui, finalizando, gente, é uma atividade prática, tá? Para que a gente possa fazer, e eu queria ver se vocês podem se empenhar a isso, tá? Muita gente fala mal da igreja e das programações que existem nela. Que tal você fazer diferente e falar da importância da igreja em nossa vida e das virtudes que sua igreja tem? Divulgue as atividades que sua igreja tem para a sua idade. Use seu perfil nas redes sociais. Mãos à obra. Então, pessoal, aqui é um conselho, uma orientação, né? Da gente usar as nossas redes sociais, aqueles que têm Instagram, Facebook, para poder trazer os adolescentes, os nossos amigos, para a igreja, né? Então, divulgar as atividades da UPA, divulgar a escola bíblica, como o Léo fez com o amigo dele, tudo aquilo que for possível você fazer para que este amigo, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho das programações da sua igreja para os adolescentes, você fazer. Então, eu queria convidar vocês, se possível, a gente já começar a fazer uma atividade prática. Vocês postarem ali no stories de vocês, no Instagram, e marcar também a UPA. Eu amo a minha igreja. Qualquer coisa relacionada a isso. Eu amo estar na igreja. E marcar a UPA, a igreja, para a gente começar já uma atividade prática. Vocês poderiam fazer isso? Ou se vocês quiserem colocar alguma foto, vocês na igreja, alguma coisa assim, para a gente poder fazer essa atividade prática. Se vocês puderem, claro. Felizmente, se eu tivesse tipo, Facebook, Instagram, eu faria nos dois, só que eu não tenho nem rede social.
Ô, O Léo, Léo tem certeza faz- que acabaria, faz ele já ia seu fazer. pai, Léo. É Acho que verdade, a Léo. única coisa que Faz tem. algo pro seu Eu não pai tenho e no marca a Instagram e no Mica. Facebook, mas eu posto normalmente nos status. Ou WhatsApp também, que vocês tiverem de redes sociais, colocar uma foto de alguma atividade da igreja ou da igreja. Eu amo a igreja, eu amo estar na igreja. Alguma coisa, o que vocês quiserem, tá, pessoal? Fica na liberdade, mas para que a gente possa exercitar esse amor que nós temos pela igreja e de estar na igreja também. Amém. O Léo, como ele não tem, se você quiser falar para o teu pai colocar e aí ele colocar teu nome, Léo, também pode ser, viu? Aqueles que não têm. Eu posso pedir para colocar ele no Instagram e Facebook. Tá bom então, Léo. Mas é isso, pessoal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Nós avançamos um pouquinho no tempo, mas é porque é uma aula um pouco mais complexa, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não? Então nós vamos encerrar, né? Porque você já deve estar querendo almoçar. Deixa eu só abrir aqui, fechar. Legal. Espera aí. Eu queria convidar uma pessoa para fazer essa oração agora, de encerramento. A Manu Poloto. Você poderia orar, Manu? Fazer uma oração para a gente encerrar? Claro, sim. Então, tá bom. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque hoje estamos reunidos aqui. Muito obrigada por mais uma reunião nossa da UPA, Pai. Abençoe a nossa semana, que seja uma semana muito abençoada, e abençoe todos que estão aqui, Senhor. Abençoe o resto do nosso dia e obrigada, Senhor, porque hoje o Wellington deu essa palavra maravilhosa para mim. Abençoe essas pessoas que não querem ir para a igreja, façam com que ela toque no coração delas, Pai, porque elas entendam que ir para a igreja é um modo de se alimentar da sua palavra. Amém. Abençoe a nossa semana e obrigada mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Manu. Ô, Léo, você consegue tirar a foto aí? Consigo. Aí, Então vai. deixa eu ver esse negocinho aqui. Aí. Tirou? Agora tira. Aí. Pessoal, obrigado, viu, por vocês terem participado. E um bom domingo a todos. Deus abençoe, viu? Amém. Bom Deus domingo. abençoe a todos. Tá, bom domingo. Tá. Bom domingo a todos.